psicoterapia corporal. Essa escola de psicoterapia criada por William Reich, partindo da psicanálise. O termo psicoterapia corporal pode ser bastante ambivalente. Ele é pensado por muitas pessoas como uma espécie de contraposição a uma terapia verbal. A psicoterapia corporal seria uma psicoterapia que trabalharia com o corpo e, por outro lado, teria uma psicoterapia verbal que seria uma psicoterapia da mente. Esse não é o fundamento da psicoterapia corporal. Esse nome ele foi consagrado de uma forma popular. O termo que Reich utilizava para designar essa escola que ele criou é vegetoterapia caracteroanalítica. É uma escola onde os processos analíticos são importantes e a primeira parte desse título, a vegetoterapia, se refere a um trabalho específico sobre a organização das nossas defesas ligadas ao funcionamento do sistema nervoso autônomo. Quando isso foi criado, por volta de 1930, 1933, o sistema nervoso autonômico era chamado de sistema nervoso vegetativo, daí o nome vegetoterapia, ou seja, uma terapia que é a interface entre o psiquismo e o nosso funcionamento corporal, principalmente as nossas funções autonômicas. Vocês veem então que a ideia é a ideia de uma psicoterapia com uma intenção bastante explícita de alcançar essa unidade corpo-mente e, na verdade, transcender esse pensamento de base mecânica de que o psiquismo e o corpo são domínios separados da existência. Esse é o tal do território da psicoterapia corporal. Isso quer dizer que nós estamos falando de uma unidade funcional que é constituída de conteúdo e forma. Não há nada, nenhuma experiência existencial que não esteja organizado e contido numa forma particular. Vamos pegar a arrogância como exemplo. Se a gente fechar os olhos e pensar numa pessoa arrogante, vão começar a surgir na nossa mente uma série de características que são muito típicas. É muito difícil você encontrar alguém arrogante que fale com você de cabeça baixa. Arrogantes não são cabisbaixos, pelo contrário, eles se colocam acima de nós. Então eles olham de cima para baixo. Eles levantam o queixo e têm a cabeça acima da nossa, porque são melhores e se veem melhores. Defesas narcísicas, por exemplo, são bastante caracterizadas por essas manifestações de superioridade. Essas manifestações, elas são essencialmente, primeiro, manifestações corporais. Segundo, elas são crônicas, elas são estereotipadas. E nesse sentido, elas são inconscientes. Do ponto de vista reichiano, o orgulho narcísico, a sensação de ser melhor, não residem num inconsciente vago e abstrato. Eles são corporificados em atitudes corporais crônicas. Quando nós construímos um padrão de funcionamento psíquico, ele só é possível se construído somaticamente de forma simultânea. Isso quer dizer, então, na prática, que quando o sujeito construiu uma ideia de que ele era melhor do que as outras pessoas, porque, na verdade, ele se sentia pior que as outras pessoas, era necessário que ele constituísse determinadas mudanças e organizações na sua própria estrutura somática. Não é possível ser orgulhoso sem manter o queixo cronicamente em pé ou com uma tendência crônica. Para que isso seja feito, é necessário que a gente constitua e mantenha transformações crônicas no nosso corpo. Peito estufado, respiração presa, vamos precisar fazer determinadas contrações muito importantes na musculatura posterior do pescoço. Vamos precisar fazer algum manejo de um queixo agressivo
quando a atitude orgulhosa é acompanhada de uma atitude agressiva. Nesse caso, o exemplo é um exemplo do caráter narcísico. A descoberta dessa organização corporal particular como parte integrante e básica da organização defensiva provoca uma revolução extraordinária na clínica, o que implica numa transcendência da ordem do discurso e numa transcendência do sentido e da orientação do processo terapêutico. Esse campo se torna um campo terapêutico extraordinariamente vasto, rico. O que Reich descobriu na prática é que ele precisava, junto com as intervenções verbais, de uma metodologia de trabalho dessas contrações musculares crônicas. Quando ele trabalhava sobre essas contrações musculares crônicas, as perspectivas e as possibilidades que ele tinha de desfazer esses sintomas ou essas defesas se tornavam muito mais amplas. Evidentemente, isso implicou em muitos anos de trabalho para o desenvolvimento de uma nova metodologia. Ele chamou de análise do caráter inicialmente, mas provocou uma revolução essencialmente na clínica, deslocou o inconsciente, corporificando esse inconsciente. Essa é mais ou menos a história dessa nova metodologia que buscava trabalhar com o corpo, que criou um conhecimento mais amplo sobre as organizações da profundidade humana. Valeu!